Em geral, a humanidade está sempre olhando para frente. As conquistas técnicas e científicas do futuro já são aguardadas com ansiedade. Com tantos marcos ainda a serem alcançados, não vamos esquecer de uma coisa: o passado ainda guarda muitos mistérios não resolvidos. Os arqueólogos continuam encontrando artefatos antigos, que adicionam mais peças de quebra-cabeça ao quadro histórico geral. Enquanto muitas descobertas podem ser imediatamente colocadas em um contexto plausível, outras descobertas parecem extremamente inesperadas, estranhas ou até mesmo assustadoras. No vídeo de hoje, você pode descobrir quais objetos misteriosos já foram despertados de seu sono secular. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e ativar o sino de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos futuros. Além disso, fique até o final para ouvir sobre uma das descobertas mais irreais que os cientistas parecem não entender. Enterro misterioso. Era 1967, quando alguns arqueólogos estavam explorando uma caverna no sul da Polônia. Não demorou muito para que os rastreadores encontrassem o local de enterro de uma menina que morreu há cerca de 300 anos. O fato de o túmulo da criança estar em uma caverna em primeiro lugar parece extremamente estranho. Na verdade, as pessoas já haviam parado de usar esse tipo de enterro na Idade Média. Ainda mais inexplicável era o fato de que a boca da garota tinha a cabeça de um tentilhão presa nela. De todos os esqueletos já descobertos na Europa, este foi o único com a cabeça de um pássaro na boca. Como parte de uma análise, ficou claro que a menina morta tinha entre 10 e 12 anos. Também sugere que ela sofria de uma doença metabólica. No entanto, a causa exata da morte não pôde ser decifrada depois de todo esse tempo. Múmia de 3.800 anos. Alguns anos atrás, os arqueólogos no Egito conseguiram acertar na mosca. Os pesquisadores conseguiram rastrear a tumba de 3.800 anos da família de um poderoso governador. Em detalhes, a equipe da Universidade de Jaén, na Espanha, encontrou 2 sarcófagos, um dos quais ainda continha uma múmia. De acordo com a tradição da época, vários bens funerários foram colocados com o falecido, incluindo figuras de madeira de barcos e pessoas. Uma inscrição revelou que este é o túmulo de Shemai, um irmão de Sarimput II. Durante sua vida, ele foi o prefeito e sumo sacerdote da cidade, mais ao sul do império. A garrafa azul. O que começou como um trabalho simples e rotineiro, acabou sendo uma descoberta extremamente incomum. Na cidade inglesa de Kingston-upon-Hull, trabalhadores estavam ocupados cavando algumas sepulturas antigas no cemitério local. No entanto, ao longo do caminho, eles se depararam com um estranho esqueleto, que alguém havia colocado uma misteriosa garrafa azul entre suas pernas. Nesse recipiente havia um líquido lamacento, que imediatamente representou um grande mistério para os pesquisadores. Do lado de fora da garrafa de vidro, havia a inscrição Hull Infirmary, ou Hull Hospital. Esta circunstância indica que o pessoal da antiga enfermaria colocou deliberadamente o objeto na sepultura. Investigações posteriores mostraram que o falecido era uma mulher na casa dos 60 anos. Depois de examinar o conteúdo da garrafa, os cientistas determinaram que eles são compostos principalmente de potássio, fósforo e sódio, os principais componentes da urina. Então pode ter sido um tônico misterioso, usado para curar doenças no século XIX. Dos mais de 1.500 esqueletos exumados no antigo cemitério, nenhum possuía bens funerários tão bizarros. Feto preservado. Uma equipe de pesquisadores de Varsóvia fez uma descoberta assustadora. Um feto foi descoberto no corpo de uma múmia feminina de 2.000 anos. Mas isso não é tudo. Devido à hiperacidez que se instalou durante a decomposição dos mortos, o bebê foi praticamente preservado no útero. De fato, a múmia, que se tornou propriedade da Universidade de Varsóvia em 1826, ainda representa a única mulher conhecida que foi mumificada com um feto em seu abdômen. No entanto, este fato só veio à tona através de tomografias e raios-x modernos. Praticamente nada se sabe sobre a história de vida da mulher. No início do século XIX, muitas múmias egípcias antigas foram roubadas por exploradores estrangeiros e revendidas. Retrospectivamente, nem sempre podemos dizer
onde os túmulos originais estavam localizados. O que sabemos é que a mulher estava grávida de aproximadamente 30 semanas, no momento de sua morte. Derinkuyu. O que levou as pessoas há centenas de anos a construir uma cidade subterrânea de pleno direito? Esta é exatamente a pergunta que os especialistas têm feito desde que Derinkuyu foi descoberto acidentalmente em 1963. Aquele misterioso lugar subterrâneo, localizado na pequena cidade turca de mesmo nome, ainda não foi totalmente desvendado. Até agora, 8 andares da cidade subterrânea foram descobertos, cobrindo uma área total de 2.500 metros quadrados. Enquanto os andares superiores foram usados principalmente para alojamento e dormitórios, o complexo também continha um mosteiro, sala de reuniões, áreas de armazenamento e até uma masmorra. Outras salas funcionavam como igrejas, que eram usadas pelos moradores para cultos clandestinos. Mas quem eram esses moradores? Alguns pesquisadores suspeitam que Derinkuyu foi construída por cristãos para protegê-los de perseguidores. De fato, hoje é considerado certo que o complexo foi usado por moradores cristãos entre os séculos 6 e 10 e trazido à sua forma atual. Mas eles também foram os criadores de Derinkuyu. Alguns especialistas acreditam que a história da cidade secreta remonta muito mais longe. Portanto, é concebível que foram os hititas que construíram um assentamento subterrâneo há mais de 4.000 anos. No entanto, não só a história das suas origens, mas também a questão do número de habitantes provoca, repetidamente, debates acalorados dentre os especialistas. Enquanto um lado assume que um máximo de 3.000 pessoas moravam lá ao mesmo tempo, outros colocam o número de moradores em 50.000. Não menos emocionante do que a descoberta de Derinkuyu foi a constatação de que este não era de forma alguma um caso isolado. Até agora, mais de 30 outras cidades subterrâneas foram encontradas na região circundante. Túmulo da Baleia. Depois que os arqueólogos terminaram suas escavações na ilha britânica de Guernsey, eles não podiam acreditar em seus olhos. Na verdade, os pesquisadores não se depararam com o túmulo de um rei ou guerreiro, mas o local de descanso final de uma toninha. O local de sepultamento medieval do mamífero marinho imediatamente levantou grandes questões. Por que os ilhéus se deram ao trabalho de enterrar uma baleia morta em uma sepultura elaboradamente decorada? Até agora, os especialistas não nos deram uma resposta a essa pergunta. Você tem uma teoria para explicar o enterro de baleias? Sinta-se à vontade para nos informar nos comentários abaixo. Misteriosas aberturas de túmulos. Cerca de 1.400 anos atrás, o povo da Europa praticava algo muito incomum. Não era incomum naquela época abrir as sepulturas novamente, logo após o enterro, e remover alguns bens funerários. As estranhas aberturas de sepulturas ocorreram em todo o continente, mas qual era o pano de fundo desse estranho costume? Por muito tempo, os especialistas acreditavam que era obra de ladrões de túmulos, embora isso pareça improvável da perspectiva de hoje. Pois, na verdade, muitos objetos preciosos foram deixados nos túmulos. Em vez disso, parece que apenas alguns itens foram retirados, como broches e espadas. É muito provável que as aberturas às sepulturas tivessem um significado simbólico. A teoria mais comum é que os itens levados eram heranças que foram passadas para os descendentes. Mingau de cerveja. Algum tempo atrás, fragmentos de cerâmica de 5.800 anos foram encontrados no sul do Egito. A análise dos objetos mostrou que eles continham vestígios de uma cerveja antiga. Porém, a cerveja daquela época era muito diferente da nossa cerveja moderna. A cerveja egípcia, por exemplo, tinha uma consistência polpuda e lembrava mais aveia do que os produtos atuais. Naquela época, apenas a elite social tinha permissão para desfrutar do mingau de cerveja. A mistura consistia principalmente de cevada, trigo e capim, e tinha um teor alcoólico muito baixo. Múmias Tarim. Qual é a verdadeira história das múmias Tarim? Os pesquisadores têm feito essa pergunta desde que os primeiros corpos foram rastreados na China no início do século XX. O que é particularmente estranho é o fato de que muitas das múmias lembram os europeus na aparência. Pesquisas recentes sugerem que as múmias Tarim pertenceram a uma população indígena da Idade do Gelo. O certo é que os corpos datam entre os anos 2000 a.C. e 800 d.C. Além disso, considera-se certo que os mortos não foram mumificados de forma artificial,
mas secaram naturalmente. Entre as múmias Tarim mais famosas estão o Alto e Ruivo, Homem Charchan, uma criança de cabelos castanhos, e as chamadas Bruxas de Subashi. Envenenamento por mercúrio. Os ossos de 5.000 anos descobertos na Espanha nos dão vislumbre do primeiro caso conhecido de envenenamento. Em detalhes, os restos mostraram níveis alarmantes de mercúrio. Estes provavelmente resultaram do contato com o cinábrio, um mineral comumente encontrado em fontes termais e vulcões. Esmagar cinábrio dá um pó vermelho. E de fato, o pó contendo mercúrio era usado no mundo antigo para uma grande variedade de coisas cotidianas. Enquanto o pigmento vermelho era usado na fabricação de tintas, o pó também era inalado como parte de rituais sagrados, como droga alucinógena. Ao contrário de hoje, no entanto, nossos ancestrais não sabiam como o mercúrio é prejudicial. A adaga do espaço. No Antigo Egito, objetos funerários preciosos eram um fator importante em sua cultura. Afinal, pelo que coletamos, os moradores do Egito Antigo eram pouco obcecados com a vida após a morte e fizeram tudo o que podiam para se preparar para isso. Com a ajuda dos objetos apropriados, as almas falecidas deveriam ser capazes de alcançar a vida após a morte, ilesos e infalíveis. Portanto, não é de se surpreender que o local de descanso final do rei Tutancâmon se assemelhasse a um tesouro cintilante. No entanto, uma adaga decorada com ouro, com uma lâmina feita de metal não enferrujado, parecia particularmente misteriosa, e de fato, uma análise científica de alguns anos atrás deve fornecer provas de que a magnífica adaga de Tutancâmon literalmente não é deste mundo. Em detalhes, isso significa que a lâmina já foi feita de ferro de meteorito. No entanto, o material correspondente só pôde ser identificado pela alta proporção de níquel. A composição do material sugere que o meteorito correspondente já havia se formado nas fases iniciais do nosso sistema solar. Como os egípcios não eram capazes de minerar ou fundir ferro na época, o metal que veio à Terra envolto em meteoritos era considerado uma mensagem sagrada dos deuses. No entanto, a adaga de meteorito não foi o único artefato galáctico recuperado da tumba de Tutancâmon. Foi assim que a figura de um escaravelho foi feita de vidro, que se formou quando o meteorito caiu na Terra e derreteu a areia. No entanto, as teorias sobre esses objetos variam. Para algumas pessoas, isso é prova de que os antigos egípcios estavam em contato com extraterrestres. Afinal, se você fosse uma raça alienígena que acabasse de pousar em um planeta cheio de humanos, qual seria a primeira coisa que faria? A maioria das pessoas gostaria de oferecer alguma coisa de oferta de paz para provar que não significam nenhum mal. Para alguns teóricos, essa oferta de paz pode ter vindo na forma de uma adaga sagrada, ou mesmo de um escaravelho de vidro. Embora essa seja obviamente uma ideia absurda, ela certamente fez sucesso em certas comunidades, tanto online quanto no mundo real. A verdade assustadora sobre essa situação é que, em toda a realidade, não podemos refutar essas teorias. Embora pareça altamente improvável que tal punhal tenha sido presenteado aos líderes egípcios por uma raça alienígena, é, em toda a realidade, uma possibilidade distinta. Rising Star Cave. Do ponto de vista técnico, a Rising Star Cave na África do Sul tem um status incomparável. Localizado no vale do rio Bluebank, este local fascinante cobre uma área de 250 metros por 150 metros. Para chegar à chamada Câmara de Naledi, onde os fósseis antigos estão adormecidos, é preciso passar por uma passagem de apenas 20 centímetros de largura. Por esse motivo, antes de iniciar seu trabalho, os pesquisadores procuraram especificamente, abre aspas, ajudantes minúsculos e estreitos, em várias plataformas de mídia social. Desde 2013, várias centenas de ossos foram descobertos na Rising Star Cave. Ficou claro que os restos vieram de pelo menos 15 indivíduos diferentes. Uma das descobertas mais espetaculares é um crânio incrivelmente bem preservado e um esqueleto completo. Cripta dos Capuchinhos. A Cripta dos Capuchinhos em Brno é uma das atrações turísticas mais assustadoras da República Tcheca. Inúmeros frades e partidários do mosteiro foram enterrados aqui até o final do século XVIII. O sofisticado sistema de ventilação e a seca predominante fizeram com que os corpos dos mortos fossem mumificados. Estima-se que 200 pessoas já foram enterradas na cripta. Hoje, 74 múmias foram preservadas.
O falecido mais velho faleceu em 1658. Franz Freiherr von den Trank também teve a honra de ser enterrado na cripta dos Capuchinhos em 1749. É dito que o oficial imperial desviou fundos, cometeu atrocidades e comissionou ataques durante sua vida. No entanto, como deixou para o mosteiro uma fortuna de 4.000 florins, foi admitido na cripta dos Capuchinhos após sua morte. Bom, pessoal, agora sua opinião importa. Qual das descobertas apresentadas mais o surpreendeu? Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje, nos comentários abaixo. Não se esqueça também de nos dar um like e se inscrever para ficar atualizado a partir de agora. Você está interessado em artigos mais interessantes sobre as descobertas mais incríveis de todos os tempos? Então, dê uma olhada nos outros vídeos em nosso canal, que nós linkamos para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!